Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo nessa noite é que você possa estar bem aí na sua casa, ou onde quer que você esteja pelo aplicativo do YouTube cultuando a Deus conosco nessa hora. Meu desejo é que você possa estar bem junto com os seus, é que nós tenhamos uma noite de intimidade com o nosso Deus, é que nós tenhamos uma noite em que vamos cantar louvores ao nosso Deus, vamos adorá-lo, bendizê-lo e também ouviremos a sua palavra. Uma noite em que nós vamos aprender mais do Senhor, mas também vamos tributar toda a honra, glória e louvor. Uma noite em que nós vamos declarar novamente o nosso amor a Deus, a nossa adoração ao nosso Deus. Por isso, meu desejo é que nós tenhamos uma noite especial na presença do nosso Deus. Eu aproveito para pedir para você se inscrever também no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e também compartilhar esse vídeo. Peço para você também se inscrever em nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook e também a nossa rede do YouTube. Peço também para você estar em oração. Todos os dias ao meio-dia nós estamos fazendo essa campanha de oração já há algum tempo. E eu convoco você a tirar pelo menos meia hora do seu dia, se você não pode ao meio-dia, o horário em que você puder. Eu peço para que você esteja conosco em oração, em súplica, pelas pessoas que tanto estão precisando, por nossas famílias, por nossos vizinhos, mas especificamente nós estamos orando pela reforma e ampliação do templo. Peço para que você continue em oração para que o mais rápido possível nós possamos estar congregando novamente, presencialmente, podermos ver novamente os amados irmãos e as irmãs. Também peço para você que pode devolver o seu dízimo e a sua oferta, essa conta que está na sua tela, uma conta do Itaú específica para os dízimos e para as ofertas. O Pix está na tela e também você que quer contribuir com a obra do Senhor na reforma e ampliação do nosso templo, a conta da Caixa Econômica que está na sua tela é uma conta específica
para a reforma do templo. O Pix também está aí. Lembrando que nós pedimos para que você possa estar em oração conosco, para que você possa estar sonhando conosco e você que tem condições, você possa contribuir também com essa obra. Peço também para você que tem desejo de se tornar membro da nossa igreja, para que você possa usar esse código que está na sua tela. Com o seu celular, você pode abrir a sua câmera, jogar a sua câmera exatamente aí para o código, e esse código vai lançar o seu celular para o meu celular, para o meu WhatsApp, e você vai mandar uma mensagem dizendo: eu estou com interesse, pastor, tenho desejo de professar minha fé em Cristo, e eu vou marcar um horário com você para que a gente possa estudar a palavra de Deus. Esse código também serve para você marcar uma visita, algum aconselhamento, você que tem desejo de receber uma visita, evidentemente respeitando todos os protocolos de saúde, e também você que quer receber um aconselhamento, peço para você, então, usar esse código e mandar um WhatsApp para o pastor. Ok? Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença, te louvamos, engrandecemos o Seu nome. Queremos nessa noite, ó Deus, dedicar um culto agradável ao Senhor. A Tua palavra nos diz que um culto agradável, um culto racional, é um culto em que nós entregamos não apenas os nossos louvores, mas em que nós nos entregamos à Tua presença. Por isso, receba o nosso culto, a nossa adoração, e fale conosco, que esse é o nosso desejo. Oramos assim, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, força minha. Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus. O meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O salmista começa o salmo dizendo: eu te amo, ó Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos declarar ao Senhor o nosso amor, a nossa adoração. Nós vamos declarar que somos escravos, somos servos, e Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, querido, vamos, na presença de Deus, louvarmos o nosso Deus.
paz, meu irmão, minha irmã. No dia 1º do 10, anteontem, foi comemorado o Dia Internacional da Música e o Dia Mundial do Sorriso. Eu não tenho dúvida que os hinos, as canções que nós cantamos aqui em comunhão, em comunidade, te trazem paz para a sua alma. Por isso, meu irmão, eu te convido nessa noite para que você possa louvar o Senhor Jesus com toda alegria no seu coração. Vale lembrar que estamos na contagem regressiva, para que daqui a alguns dias nós possamos estar reunidos no templo do nosso Senhor Jesus, no nosso templo, graças a Deus. Em breve nós estaremos juntos, felizes, sorrindo um para o outro, podendo abraçar o nosso irmão, a nossa irmã, que dói a saudade de todos vocês. Então, eu te convido que nessa noite você possa louvar o Senhor Jesus com toda alegria no seu coração. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, o nome sobre todo nome. Sua glória e por minha
céus, a terra, na cruz se entregou. O Cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou, e não há outro nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, com poder e autoridade, para sempre reinará, assentado sobre o trono do meu coração. Tu estás e não há outro, e não há outro. Amém. Aleluia. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, de sempre louvar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, dar graças sempre em toda a nossa vida, em todos os dias, por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos. Dê graças a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que deu seu único filho por cada um de nós. Então, nesse momento, mais uma vez eu te peço, vamos louvar, dando graças a Deus, graças pelo sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é Senhor. Ó Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, nós te damos graças, Senhor. Por mais, meu Deus, que pro nosso querer não tenha acontecido tantas coisas boas, meu Pai, mas nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que tem acontecido na nossa vida, meu Deus. O Senhor sabe, meu Pai, o que é melhor para cada um de nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos dar força, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa permanecer, meu Pai, a nossa fé firme e inabalável em Ti, Jesus. Que nós possamos, meu Pai, crer e confiar nas Tuas promessas, meu Deus. Confiar, meu Deus, na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, nessa noite. Continua, meu Pai, com cada um de nós. O Senhor sabe o problema, meu Pai, individual de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã. Resolva, meu Pai, por favor, pela misericórdia que o Senhor tem, pelo amor que o Senhor tem a cada um de nós, meu Deus. Apesar de falhos, apesar, meu Pai, de pecadores, que o Senhor tenha, meu Pai, a misericórdia sobre nossas vidas. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos então agora abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19, Salmo 19, verso 7 ao verso 11. Salmo de número 19, verso 7 ao verso 11. A palavra de Deus nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Eu começo essa reflexão perguntando a você: por que lemos a Bíblia? Por que nós meditamos na Bíblia? Por que nós refletimos na palavra de Deus? Primeiramente, nós precisamos saber que nós não devemos ler, meditar e refletir a palavra de Deus apenas para conhecimento técnico, teológico, mas para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que ler, refletir e meditar na palavra de Deus, entendendo que ela é um meio de graça. Um meio de graça, segundo o Catecismo de Westminster, define uma expressão como recursos visíveis, comuns, pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação. Através dos meios de graça, Deus concede força, paz, conforto, fortalecimento, disciplina, orientação, alegria e vida plena, das quais eu e você precisamos viver na nossa vida cristã. A singularidade da palavra de Deus está revelada na própria palavra de Deus como meio de graça, de uma graça visível, manifestada em Jesus Cristo e na sua palavra. É por isso que Hebreus capítulo 4, verso 12, o texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Bem, a palavra de Deus é um meio de graça pela qual Deus torna visível uma graça invisível de Deus. Deus torna a graça e a palavra de Deus algo que chega até a mim, a você, e nos transforma. E segundo o texto de Hebreus, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Agora, não existe apenas o meio de graça da palavra de Deus. Todos os meios de graça são subordinados à palavra de Deus, mas existem outros meios de graças, como o batismo e a Santa Ceia do Senhor, que são, na verdade, a palavra de Deus tornada visível, tornada palpável. O batismo e a Santa Ceia do Senhor serve para confirmar as verdades de Deus, as promessas de Deus e a graça manifesta de Deus. A oração também é um meio de graça. E a oração é um meio pelo qual eu e você invocamos a promessa de Deus e elas se tornam realidades em nossas vidas, conforme Hebreus capítulo 4, verso 16 nos diz, para recebermos misericórdia e acharmos graças e socorro para a ocasião oportuna. É isso que o texto diz, nós oramos buscando a promessa de Deus para recebermos a misericórdia e acharmos graça em socorro para a ocasião oportuna, conforme o texto bíblico nos diz. Agora, o que nós acabamos de ler, esse texto, nós temos aqui registrado a palavra de Deus como um meio de graça em favor de todos nós. Uma graça visível, uma graça que é derramada a mim e a você, nos tornando capazes de discernir a vontade de Deus e de vivermos a vontade de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas o texto aqui do Salmo 19, embora mais objetivo do que o Salmo 119, que fala da palavra de Deus, ele destaca com clareza a palavra de Deus como norte, como direção, como orientação para o crente, para os servos e servas de Deus. O tema aqui, segundo João Ferreira de Almeida, é a excelência da criação e da palavra de Deus, é a excelência da criação e da palavra de Deus. Você pode acompanhar na tua Bíblia, aí na sua casa, que do verso 1 ao verso 6, o texto está falando de uma revelação de Deus, de uma revelação natural de Deus, de si mesmo na obra da criação. Dos versos 7 ao verso 9, o texto descreve a revelação especial, a revelação que Deus faz de si mesmo em sua palavra, no texto que acabamos de ler. E aí, do verso 10 até o versículo de número 14, o texto trata dos efeitos da revelação de Deus sobre nós. Quando o texto nos diz, no verso 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui nós temos a revelação da palavra de Deus e os efeitos que essa palavra de Deus pode causar na vida do servo e da serva de Deus, que tem a palavra de Deus não como um livro de conhecimento, não como um livro de aperfeiçoamento teológico, mas daqueles que entendem que a palavra de Deus é um meio de graça pelo qual Deus concede-nos força, paz, direção, disciplina e amor a Deus através da sua palavra. E aí eu quero fazer alguns destaques do verso 7 ao verso 9. O primeiro destaque é que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É isso que nos diz o verso 7 na parte A. O primeiro título para a palavra de Deus, segundo o salmista, é que a palavra de Deus é também conhecida como a lei ou como a Torá. Esta é a palavra favorita para expressar as Escrituras, identificando-as como uma instrução divina. Refere-se ao fato de que a Bíblia é, na verdade,
Deus ensinando a verdade à humanidade. A palavra de Deus, se nós pudéssemos resumir, é Deus ensinando a verdade a toda a humanidade. Ela é uma instrução divina relativa à fé, ao caráter e, acima de tudo, à nossa conduta. A palavra de Deus é um manual completo que descortina a lei de Deus para as nossas vidas. Em outras palavras, a Bíblia é a lei de Deus para a vida humana. Em outras palavras, a Bíblia é a lei de Deus para a vida humana e, portanto, ela é perfeita. O salmista está contrastando as Escrituras com os raciocínios, com as instruções erradas da humanidade. O salmista está dizendo que, ao contrário da humanidade que é imperfeita, que é falha, a Bíblia não, a Bíblia é perfeita. As Escrituras de Deus são perfeitas para mim e para você, e elas são instruções divinas, perfeitas, completas, tendo o efeito de restaurar a alma, tendo o efeito de converter a alma, tendo o efeito de reavivar a alma, tendo o efeito de trazer novo alento à alma humana. Todas essas palavras poderiam ser traduções adequadas ao verbo hebraico, porque a palavra alma no hebraico significa vida, pessoa, coração, é a palavra nefesh. Refere-se ao interior, e aqui o texto está dizendo que o sentido primeiro das Sagradas Escrituras é a revelação especial de Deus ao homem, como lei de Deus, como mandamento de Deus, e são perfeitas e são capazes de transformar o mais vil pecador. O que o salmista está dizendo é que as Escrituras elas são perfeitas porque elas podem transformar, elas podem restaurar a alma do ser humano de dentro para fora. Significa que as Escrituras são completas para a conversão, para a transformação e, por que não dizer, para a restauração. Agora, em segundo lugar, o texto diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra testemunho aqui, nessa frase, comunica a ideia de que as Escrituras se constituem em um testemunho divino. Essa expressão é o próprio testemunho de Deus, ou melhor, é o próprio testemunho que Deus dá de si mesmo. Essa expressão é Deus falando dele mesmo. A Bíblia é um testemunho pessoal de Deus. É um testemunho pessoal de Deus acerca do que Ele é, do que Ele faz. A Bíblia é um testemunho fiel daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E, nesse sentido, a Bíblia é digna de aceitação, digna no sentido de inequívoca, de firme, de fiel, de digna de confiança. As Escrituras estão mais certas do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra filosofia, porque elas fornecem o fundamento da vida humana e fornecem o fundamento de edificarmos uma vida em Deus. Sim, querido, querida, essa palavra é segura, é testemunho seguro acerca do que Deus é e do que Deus fala de si mesmo. E essa Escritura tem o poder de tornar sábio até mesmo os simples. Segundo a palavra, até mesmo os simples têm capacidade de se tornarem sábios, não por um conhecimento técnico, cognitivo, teológico, mas pela palavra de Deus que nos transforma e que dá sabedoria aos simples. A palavra hebraica para simples significa alguém que tem a porta aberta. Bem, o Antigo Testamento enxergava uma pessoa simples como uma pessoa tendo uma porta aberta ao intelecto. Ou seja, eu já sei que você já ouviu, porque eu já também ouvi, alguém dizendo de uma pessoa com a mente aberta. Para nós, uma pessoa de mente aberta é uma pessoa boa, uma pessoa capaz de ouvir as críticas, de ouvir as pessoas. Mas no Antigo Testamento, não. Para um judeu do Antigo Testamento, uma pessoa de mente aberta era uma pessoa que estava volúvel, flexível a qualquer filosofia e orientação. É por isso que eles orientavam a fechar a mente. Bem,
na sua forma de raciocínio, uma pessoa simples era alguém que estava literalmente de mente aberta e incapaz de manter algo dentro. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Na perspectiva do judeu, alguém de mente aberta, ao invés de ser algo bom, era algo ruim, porque era uma pessoa incapaz de manter-se firme, porque estava sempre volúvel, flexível a qualquer filosofia. Agora, esse mesmo termo hebraico também é usado em Provérbios para identificar uma pessoa ingênua, sem discernimento, sem capacidade de julgar, inexperiente e talvez desinformado. Agora, de acordo com o salmista, as Escrituras, o testemunho seguro, confiável, digno de confiança de Deus, faz com que o simples, uma pessoa de mente aberta, possa se tornar sábio, possa se tornar conhecedor da verdade de Deus. A sabedoria mencionada no texto aqui, querido, não constitui em dados teológicos, intelectuais, a serem armazenados. Muito pelo contrário, a sabedoria bíblica tem muito mais a ver com prática do que com teoria. A sabedoria bíblica tem a ver com a prática da mensagem e da verdade de Deus. Para a Bíblia não adianta saber e não praticar. Para a Bíblia, sabedoria é definida como a capacidade de tomar decisões corretas no seu viver diário. Sabedoria tem a ver com a prática do ensinamento de Deus em minha vida, e a palavra de Deus diz que o sábio, de fato, é habilitado para viver para Deus, para a glória de Deus. O sábio não é aquele que detém conhecimento, não é aquele que sabe todas as línguas, não é aquele que entende a filosofia. O sábio, biblicamente falando, é aquele que conhece a palavra de Deus. E por conhecer a palavra de Deus, essa palavra de Deus se transforma em sabedoria ao simples. Ou seja, enfim, esse verso diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, significando que as Escrituras são seguras, confiáveis, dignas de aceitação e que pega uma pessoa simples, incapaz, desinformada, sem discernimento e torna essa pessoa numa pessoa sábia para não saber a teologia de Deus apenas, mas para viver a prática da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, segundo a narrativa da Escritura, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Essa é a terceira informação acerca da Escritura e descreve a palavra de Deus como preceito, como princípios divinos. Em outras palavras, a palavra de Deus se constitui num conjunto de diretrizes para a vida. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nunca vai ser apenas um conjunto de regras, de leis. A palavra de Deus é, na verdade, diretriz para a vida. É o entendimento da vida ética, é o entendimento de que a teoria não pode estar desassociada com a prática. Esses princípios, segundo a palavra, são retos, são justos. E a intenção aqui da palavra de Deus é de que os preceitos de Deus ordenam uma vida, um caminho reto, uma direção correta. É como se Deus estivesse dizendo que não nos deixa sozinhos pelo mundo, vagando pelas opiniões mundanas. Não, pela palavra de Deus nós temos a verdadeira orientação, o verdadeiro mandamento que determina o que deve ser seguido, e o resultado disso é que alegra o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, a vida caracterizada pela verdadeira alegria, segundo a palavra de Deus, é decorrente de nós andarmos segundo os preceitos, os princípios divinos. Segundo a palavra de Deus, é feliz quem vive a vida em Deus, não apenas na teoria, mas acima de tudo na prática. As pessoas que assim entendem caminham distantes do padrão do mundo. Muito pelo contrário, elas encontram na palavra de Deus fonte de satisfação, fonte de verdadeira alegria na palavra de Deus. Aqueles que vivem segundo a palavra de Deus, segundo o conceito da palavra de Deus, encontram alegria plena, completa em Deus. Essa frase está então descrevendo que a palavra de Deus são princípios que então perfazem o caminho seguro pelo qual eu e você
precisamos viver? Sim, sinceramente, dá para nós harmonizarmos esses princípios bíblicos na nossa vida, porque eles se harmonizam com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu disse no início dessa celebração, ou melhor, no início dessa reflexão, que a palavra de Deus é, de fato e de verdade, a revelação da vontade de Deus. Então, conhecer os preceitos de Deus nos faz felizes, nos faz, então, vivermos uma vida de felicidade, de plenitude, de satisfação. Agora, quarto lugar, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra mandamento retrata as Escrituras como um mandato divino. Isso quer dizer que as Escrituras é plena autoridade, é imperativa e não é opcional. Pergunta a você, você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Se a sua resposta for afirmativa. A Bíblia, portanto, para você não é um livro de sugestões, não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus, é o preceito de Deus, é a autoridade de Deus, é a ordem de Deus. A Bíblia não é uma opção, ela é um imperativo. Então, tudo que está na Bíblia não é sugestão, é mandamento de Deus, não está aberto à negociação. Segundo o salmista, essas exigências são límpidas, no sentido de claras. O mandamento do Senhor é puro, é límpido, é claro. Traduz uma ideia de clareza. A questão é que as Escrituras iluminam os nossos olhos para as coisas obscuras da nossa vida. Os novos convertidos que passaram pelo lavar transformador do Espírito Santo podem dizer que a palavra de Deus iluminou os olhos deles no meio das escuridões da vida. Os novos convertidos podem dizer que passaram pela transformação que a palavra de Deus pode causar na vida de uma pessoa, nos transformando completamente de dentro para fora, vivendo então a vida agora segundo não as nossas forças, mas segundo a vontade e a verdade de Deus. Porque verdadeiramente falando, quando uma pessoa nasce novamente, as coisas obscuras se tornam em coisas claras. Nós passamos a viver em novidade de vida, porque de fato, segundo o texto, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ou seja, a palavra de Deus tem o poder de nos tirar da escuridão e de nos trazer a luz de Cristo. De vivermos segundo a luz do nosso Senhor. A palavra de Deus é suficiente para a salvação, para a transformação total de uma pessoa, é fonte de habilidade de todos os assuntos e de vivermos felizes, é fonte de uma clara compreensão das coisas. Essa é a palavra de Deus, os mandamentos, ou melhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Agora, em quinto lugar, segundo o texto, no verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O termo aqui utilizado para temor é o mesmo que se refere ao temor, ao respeito pelas Sagradas Escrituras. O que o texto está dizendo, então, é que porque a Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia é, então, um manual de adoração. É um manual que eu e você precisamos conhecer, porque a Bíblia nos ensina a temermos a Deus. A Bíblia nos ensina a adorá-lo, a reverenciá-lo. A Bíblia nos ensina que nós devemos adorar, nós precisamos, então, de instrução para adorar o nosso Deus e de que forma nós devemos adorar o nosso Deus. Como manual, então, de adoração, a Bíblia é límpida, sem mal, sem corrupção, sem erro. A palavra hebraica aqui é a ideia de sem impureza, sem profanação, sem imundice, sem imperfeição. Ou seja, a questão é que a palavra de Deus nos conduzirá à pureza, a uma vida de santidade. A palavra de Deus vai nos direcionar a um caminho santo, a um caminho pleno, a um caminho justo, a um caminho de uma vida digna.
Jamais nós encontraremos na palavra de Deus alguma descrição enganosa de Deus. Jamais nós vamos encontrar na palavra de Deus uma afirmação errada do que é certo, do que é errado, porque tudo que está escrito aqui é absolutamente límpido, é imaculado, é santo. A Bíblia é a fonte perfeita para a nossa vida. E segundo a palavra, esse temor do Senhor dura para sempre, ele é permanente, ele é eternamente relevante, ele não carece de atualizações, ele não carece de ser editado, muito pelo contrário, qualquer pessoa na vida humana, em qualquer cultura, em qualquer lugar, descobrirá que a Bíblia é perfeitamente aplicável para a sua vida. Os mesmos princípios básicos da palavra de Deus se aplicam igualmente a nós que estamos em Goiás ou a qualquer pessoa que esteja em outro lado do mundo. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é límpida e permanece para sempre. A Bíblia não é mutável, muito pelo contrário, ela é imutável, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra de Deus continua sendo o preceito de Deus para a nossa vida. Mas aí nós chegamos no sexto lugar, o texto diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra juízos aqui enxerga a Escritura como um veredito, como uma ordenância. Essa frase aqui projeta Deus como juiz sobre toda a terra. E a palavra de Deus é, então, o pronunciamento de um juiz que está no tribunal divino. Deus aparece aqui como juiz de toda a humanidade. E a palavra de Deus é o decreto, é a ordenância, é a palavra final sobre o mundo imperfeito e pecador. Esses juízos, de acordo com o salmista, são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Porque aqui há uma riqueza da importância desse texto. Ou seja, sem a palavra de Deus, onde nós encontraremos salvação e santificação? Sem a palavra de Deus, onde encontraremos a sabedoria para viver a nossa vida diária? Sem a palavra de Deus, onde nós vamos encontrar a alegria verdadeira? Sem a palavra de Deus, como nós vamos encontrar a fonte que jamais muda? Sem a palavra de Deus, como nós vamos viver a verdade de Deus? Todas as respostas humanas estão na palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de todas as respostas. Na palavra de Deus nós encontramos o poder de transformação de uma pessoa. Na palavra de Deus nós encontramos o poder de tornar um simples em um sábio. Na palavra de Deus nós encontramos a verdadeira alegria. Na palavra de Deus nós encontramos algo que ilumina os nossos olhos em meio à escuridão que vivemos. A palavra de Deus permanece eternamente relevante e a palavra de Deus produz justiça completa. Não é à toa que o salmista, como num grito diz no verso 10, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. O que o salmista está dizendo é que não existe algo mais precioso do que o ouro, não existe algo mais doce do que o mel, mas existe algo muito mais precioso do que tudo isso, a palavra de Deus. É por isso que ele diz no verso 11, além disso, por eles, pelos mandamentos, pelos preceitos de Deus, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. O que Davi está dizendo aqui é que se nós vivermos uma vida guardando a palavra de Deus, nós receberemos as promessas, as recompensas de Deus. O que o salmista está fazendo é um resumo de Deus. Ele está dizendo que as Escrituras são o nosso maior bem e muito mais precioso do que ouro. Elas se constituem no nosso maior prazer. As Escrituras se constituem na nossa maior proteção, nos alertando contra os erros. As Escrituras nos oferecem a maior promessa, a promessa eterna de estarmos com Deus. E as Escrituras são, de fato, o agente purificador, nos afastando do pecado. É por isso que nós podemos fazer uma correlação do Salmo 19 com o Salmo de número 1, que nós refletimos há algum tempo.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto a ribeiro, e ele dá o fruto. Ele é bem-sucedido, não por causa dele, mas por causa das Sagradas Escrituras. Querido, eu quero concluir dizendo que as Sagradas Escrituras são um meio de graça do qual nós encontramos o conforto, a paz, o fortalecimento, a direção, a disciplina e a verdadeira alegria. E segundo o texto, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Segundo o texto bíblico, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Segundo a palavra, no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Segundo a palavra, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Segundo a palavra, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Segundo a palavra, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Que eu e você possamos buscar esse meio de graça diariamente em nossa vida. Que eu e você possamos viver uma vida respeitando a palavra de Deus e entendendo que ela é um meio de graça para tornar uma graça que é invisível, visível, palpável, vivencial em nossa vida, e que eu e você possamos falar como Davi falou. É muito bom experimentar a bênção de Deus. Ó, como é bom experimentar a bênção de Deus. Que eu e você possamos experimentar a bênção das Sagradas Escrituras, trazendo verdadeira alegria, trazendo tranquilidade, trazendo sabedoria a mim e a você. Que Deus nos ajude. Vamos cantar mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs? Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Nos altos céus, augustos anjos soam, glória eternal ao soberano amor. E em coro salvos com fervor entoam o nome ilustre de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Santo és, ó Deus, reinando eternamente, vem sobre o mundo um império sem igual. Teus são a terra, os céus e o mar fremente, em tudo opera o teu poder real. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Ó Santo Deus, no pó dos veis prostrados, ante o fulgor da resplendente luz, junto aos teus pés os filhos resgatados, servos inúteis salvos por Jesus. Vinde, ó
Senhor nosso Deus, nós então nos colocamos em Tua presença. Nós queremos, ó Deus, guardar a Tua palavra. O salmista diz que em guardar a palavra do Senhor há grande recompensa. A palavra de Deus diz que quem há que possa discernir as próprias faltas, e o salmista pede para o Senhor guardar-nos da soberba, que ela não nos domine, então seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. Nós queremos, ó Deus, fazer desse versículo 14 a nossa oração. As palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso e Redentor nosso. Diante da Tua palavra, nós queremos nos render para vivermos a Tua palavra, não para aprendermos como um conceito apenas, como teologia, como um entendimento, como sabedoria humana, mas queremos a Sua palavra para vivermos uma vida de verdade, não de teoria, mas de prática. Nós queremos, ó Deus, aprender a Sua palavra para entendermos a Sua vontade para a nossa vida e assim vivermos segundo a Sua palavra. Por favor, Pai, nos ajude, completo ou incompleto, que o Teu Espírito Santo continue reverberando dentro de nós essas verdades absolutas da Tua palavra. E, ó Deus, nos dê uma semana de paz, de tranquilidade, de vitórias, de presença do Senhor junto de nós. Por favor, ó Deus, estenda as Suas mãos sobre a nossa reforma, sobre os funcionários que estão trabalhando. Por favor, Deus amado, que as Suas boas mãos estejam lá, ó Deus, abrindo os caminhos, e que eles possam estar lá, ó Deus, fazendo a última parte do nosso templo, para que nós possamos voltar, ó Deus, a congregar novamente, presencialmente. Esse é o nosso desejo, Pai. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus, nosso Pai. A graça de Jesus Cristo, a verdade de Deus, a palavra de Deus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pois bem, meu irmão e minha irmã, nós estamos encerrando mais esse culto, em que nós estamos transmitindo através do YouTube. Eu não tenho dúvida de que foi um tempo de intimidade com o nosso Deus. Apesar da nossa saudade, é assim que nós estamos nos encontrando, até daqui a pouco, com a graça de Deus. Vocês viram as fotos? Eu queria que, ou melhor, quem queria não quer, né? Eu quero que você, antes de desligar, eu vou fazer o encerramento. O Mateus vai passar novamente as fotos. Gostaria que você pudesse atentar nas fotos. Nós já estamos com eletricistas já trabalhando na igreja, ele já está passando os fios, já está fazendo a parte dele. Nessa segunda-feira começa os pedreiros que farão a parte ali da frente, os concretos, a parte da entrada da igreja e também os pedreiros do banheiro. Tivemos um pouco de dificuldade de arrumar pedreiros. Nós estamos numa cidade em que o mercado da construção civil está em alta, em altíssima. Nós tivemos muita dificuldade de arrumar pedreiros. Então, meu irmão, minha irmã, peço que você continue orando por nós. Foi bem difícil, mas com a graça de Deus, nessa segunda-feira eles começam lá. Vocês estão vendo a dificuldade que foi. Nós anunciamos a volta à reforma já há algumas semanas e tivemos dificuldade de terminar o orçamento e de acharmos pedreiro, mas com a graça de Deus, nessa segunda-feira, os pedreiros já começam a fazer ali a parte da frente. Com a graça de Deus, eu peço que você então continue orando conosco, sonhando e também você que pode ir contribuindo, ok? Então, o eletricista já começou o trabalho, nessa segunda-feira começam os pedreiros para a honra e glória do nosso Deus. E aí, gostaria que você pudesse ficar bem na sua casa, ter uma boa semana e que você pudesse ficar mais um pouco aí para ver um pouquinho das fotos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.